Pronto, última tentativa. Se não der, paciência. Voltando. Aí tá bom, né? Instagram, Facebook tá bom. Então, maravilha. Pessoal do Periscope voltando, então, tentar mais uma vez. Se travar pelo Periscope, pessoal, para não ter que ficar parando, vocês podem migrar para o Facebook, que a conexão tá boa, e por Instagram também, tá certo? Pessoal voltando, esperar um pouquinho só. Voltou, né? Então tá. Então se cair de novo, vamos combinar assim. Para não ter que ficar parando, se cair, vocês vão pro Facebook ou pro Instagram. Tá certo? Então vamos voltar. Eu falei para vocês do conceito de detetive particular. O conceito de detetive particular está lá no artigo 2º da Lei 13.432 de 2017. Lá está o conceito de detetive particular. O que é o detetive particular? Para os fins desta lei, considera-se detetive particular o profissional que, habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando o esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Artigo 2º. Depois vocês têm que ler essa lei. Artigo 2º da Lei 13.432 de 2017. Então, essa é a definição de detetive particular. Esse foi o nosso tópico número 6. Vamos para o 7. Vocês vão perguntar, mas professor, em quais causas o detetive particular pode atuar? Quais as causas que o detetive particular pode atuar? Esse é o nosso 7º tópico. Pessoal, na lei, no projeto de lei, na redação originária, lá no artigo 4º, havia um rol. Nesse rol, o legislador tinha elencado algumas causas. Por exemplo, causas trabalhistas, causas conjugais, traições. Então o presidente da República falou, esse dispositivo está muito dúbio, mal redigido, não fala se é um rol taxativo, não fala se é um rol exemplificativo. Então o presidente vetou o artigo 4º. O presidente vetou o artigo 4º. A lei atual, pela forma como ela foi aprovada, não especifica as causas nas quais o detetive particular pode atuar. Então o legislador deixou em aberto. Tá bom? Essa é a redação que foi aprovada. O legislador não, né? O presidente da República, em razão do veto. 8º ponto. Vocês vão perguntar, mas professor, o detetive particular pode atuar na investigação criminal? Como que se dá a atuação do detetive particular na investigação criminal? Como que nós podemos analisar? Aqui é uma confusão também da lei. Por quê? Lá no artigo 2º, o legislador fala que as atividades do detetive particular, elas envolvem, vou ler para vocês novamente, informações de natureza não criminal. Então, pelo artigo 2º, o legislador fala que a atividade do detetive particular envolve pesquisa, execução, coleta de dados e informações de natureza não criminal. Então, pelo artigo 2º, em tese, nós não podemos ter o detetive particular em uma investigação criminal. Só que, para complicar ainda mais, o legislador, lá no artigo 5º, ele diz assim, no artigo 5º, o detetive particular pode colaborar com investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. Então o artigo 5º diz, o detetive particular pode colaborar com investigação policial em curso, desde que
expressamente autorizado pelo contratante. E no parágrafo único do artigo 5º consta: o aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. Então notem, o artigo 2º fala matérias não criminais. Já o artigo 5º, de forma expressa, autoriza a colaboração do detetive particular em relação ao delegado de polícia, em relação à investigação policial em curso. Entenderam? Vejam que há uma aparente incongruência, uma aparente incompatibilidade. Mas, considerando que o artigo 5º não foi vetado, vamos analisar quais os requisitos para o detetive particular colaborar com a investigação policial em curso. Esse é o nosso 9º tópico. Alguns requisitos que estão aqui no artigo 5º. Primeiro, pessoal, investigação policial em curso. Então, para o detetive particular colaborar com a investigação policial, o legislador fala que essa investigação policial ela precisa estar em curso. Significa o quê? Ela precisa já estar em andamento. Ela precisa já estar iniciada. Entenderam? Ela precisa estar em andamento, já ter sido iniciada. Então esse é o primeiro requisito. O detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso. Precisamos ter uma investigação em curso. Exemplo, um inquérito policial instaurado. Uma investigação que já está em curso. Outro requisito, autorização do contratante. A pessoa que contratou o detetive particular, ela precisa autorizar que o detetive particular colabore com a investigação em curso. Então, por exemplo, você contratou o detetive particular para procurar o seu veículo. Você suspeita que houve um furto. Você precisa, no contrato, autorizar que esse detetive particular colabore com o delegado de polícia, colabore com a investigação policial que está em curso. Então, a atuação do detetive ela está vinculada à autorização do contratante, da pessoa que contratou ele. E essa autorização ela deve ser expressa. Não pode ser uma autorização oral. Não, ela tem que estar no contrato de serviço. O detetive particular, quando ele vai prestar os serviços, ele deve fazer um contrato de serviço. E nesse contrato, em uma das cláusulas, deve constar que o contratante autoriza a colaboração dele na investigação policial. Então é necessário ter uma investigação policial em curso, é necessário ter a autorização do contratante, e o terceiro requisito está no parágrafo único: a aceitação do delegado de polícia. Esse é o terceiro requisito para que o detetive particular colabore com a investigação policial em curso. O delegado tem que autorizar. Se o investigador particular, o detetive particular, quer colaborar com a investigação policial, ele tem que ter a minha autorização. Eu preciso autorizar ele. O parágrafo único diz: a colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. Isso significa que o delegado de polícia, pessoal, ele tem poder discricionário. Ele vai analisar de acordo com a conveniência e a oportunidade. Conveniência e oportunidade são os parâmetros que vão servir para o delegado avaliar se ele aceita ou não a colaboração do detetive particular. Esses requisitos são cumulativos. Imagine um exemplo envolvendo investigação de sequestro. Um empresário famoso tem o seu filho sequestrado. Ele quer contratar um detetive particular. Vocês acham que seria razoável, seria conveniente eu aceitar a colaboração do detetive particular?
Dependendo do caso, pessoal, um sequestro, por exemplo, que envolve muitos perigos, que envolve necessidade de inteligência policial, que envolve necessidade de preparo policial, experiência policial, é um tipo de caso que eu entendo que o detetive particular não pode atuar. Imagine que o detetive particular cometa algum equívoco. Ele pode colocar em risco a vida do sequestrado. Ele pode prejudicar o trabalho da polícia. Então, em determinadas situações, não é conveniente e oportuna a aceitação do detetive particular. Entenderam? Um exemplo é o caso do sequestro. E, óbvio, o delegado deve fundamentar a não aceitação. A fundamentação, a necessidade de fundamentação, decorre da própria Constituição Federal. Os atos administrativos devem ser fundamentados. As decisões devem ser fundamentadas. Entenderam? Por outro lado, imaginemos um caso envolvendo subtração de um cachorro, de um animal. O dono gosta muito do bichinho e quer que ele seja localizado logo. Vai lá e contrata um detetive particular. Em tese, eu não teria motivos para rejeitar a atuação do detetive particular. O desaparecimento do cachorrinho, um possível furto, eu posso aceitar a atuação do detetive particular. Eu posso aceitar a colaboração dele. Não vejo problemas nesse caso. E é óbvio que se o delegado pode aceitar a colaboração do detetive, o delegado pode também restringir essa colaboração dele. Não é porque o delegado aceitou a colaboração do detetive que o detetive vai ficar se miscuindo no trabalho policial. Vai ficar tomando conhecimento de tudo que envolve o trabalho policial. Não, peraí, detetive, eu aceito a sua colaboração, mas essas diligências eu entendo que você não pode ter conhecimento delas. Então o delegado pode limitar a atuação do detetive particular. Se eu tenho o poder para aceitar ou rejeitar a qualquer tempo, eu tenho o poder para limitar. Quem pode o mais, pode o menos. Eu, delegado, na condição de presidente da investigação criminal, eu tenho autonomia para conduzir a investigação de acordo com a minha convicção, de acordo com a lei, de acordo com a necessidade do caso concreto. Tá certo? 10º ponto. Professor, essa investigação particular, ela não é uma investigação inconstitucional? Já falei para vocês, nós começamos essas lives examinando aquelas questões primordiais. Se não há exclusividade da investigação criminal no Brasil, se a jurisprudência confirma esse entendimento, eu não posso afirmar que a investigação particular é inconstitucional. Então, na minha visão, a investigação particular não é inconstitucional. Respeitadas as atribuições da polícia, não há uma norma constitucional dizendo que a investigação criminal é uma atividade exclusiva das polícias. Tanto é que na própria Constituição existe previsão em relação às comissões parlamentares de inquérito. Nosso ponto número 11. Mas, professor, como que será a atuação desse detetive particular? Como que vai ser a atuação dele na prática? O que ele vai fazer? Como que o detetive particular vai atuar na prática? Para responder essa pergunta, a gente deve analisar o artigo 5º em conformidade com o artigo 10, inciso 11. Artigo 10, inciso 4º, perdão. Então, repetindo. Professor, como que o detetive particular vai atuar na investigação criminal? Vamos analisar em conjunto o artigo 5º, onde consta que ele pode colaborar com a investigação policial em curso. Vamos analisar o artigo 5º em conjunto com o artigo 10, inciso 4º. Lá no inciso 4º do artigo 10, consta que é vedado ao detetive particular participar diretamente de diligências policiais. Então, em resumo, o detetive particular
pode colaborar com a investigação policial em curso, mas ele está proibido de participar diretamente das diligências policiais em curso. Está proibido. É o que consta na lei. Então, o que ele pode fazer? Participar diretamente ele não pode. Exemplo, o detetive particular não pode participar de uma busca e apreensão comandada pelo delegado. Essa é uma diligência que o delegado pratica com a sua equipe. Se o detetive particular não pode participar diretamente das diligências policiais, ele não pode participar do mandado de busca e apreensão. Se eu estou na viatura com a minha equipe, ele não pode querer entrar na viatura para participar da busca e apreensão, para participar do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Não pode. Isso seria participar diretamente de uma diligência policial. E a lei veda. O detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, mas ele não pode participar diretamente da diligência policial. Não pode. Isso está lá no artigo 10, inciso 4º. Professor, ele não pode participar diretamente, mas e de forma indireta? Diretamente não pode participar, mas e de forma indireta? Indiretamente pode. Nós precisamos lembrar que a lei, pelo menos em tese, não utiliza termos inúteis. Se o legislador colocou que a proibição diz respeito à participação direta nas diligências policiais, a contrário sensu, nas diligências indiretas, ele pode participar. E o que seria uma participação indireta em uma diligência policial? Indicação de testemunha. O detetive particular encontra algumas testemunhas e ele faz um requerimento, apresenta ao delegado, indicando, arrolando testemunhas. Seria uma participação indireta. Quem vai ouvir as testemunhas sou eu. Quem vai presidir as oitivas sou eu. Diligência direta. Quem indicou? O detetive particular. Ele teve uma participação indireta. Isso a lei não veda. Participação indireta, a lei não veda. É óbvio, pessoal, que a atuação do detetive particular ela é mais limitada. É mais limitada. Ele não tem os mesmos poderes que o delegado de polícia. Ele não tem poder de requisição. Ele não tem poder de determinar uma condução coercitiva. Ele não tem poder de representar por interceptação telefônica, por prisão preventiva, por prisão temporária, por busca e apreensão, por busca e apreensão, por quebra de sigilo bancário, por quebra de sigilo fiscal. Todos esses poderes que envolvem meios invasivos, mais invasivos em relação aos direitos fundamentais, quem tem sou eu. Agente que representa o Estado, a autoridade policial, o delegado de polícia. Então, esses poderes, essas ferramentas de investigação, o detetive particular não tem. Então, a atuação dele na investigação, ela é mais restrita, ela é mais limitada. Ah, professor, mas o que ele pode fazer então, além de indicar testemunhas? Vou citar para vocês mais um exemplo. Imaginem que o seu carro desaparece. Você suspeita que foi um furto. O detetive particular começa a atuar nessa investigação. O delegado autorizou, ele começa a atuar. Ele começa a percorrer a região da sua casa e vê o veículo parado na frente de uma residência. O seu veículo. Ele vai lá e tira uma foto. Tira uma foto. Aí uma pessoa entra no seu veículo, que está na via pública. Ele tira uma foto, ele filma com a filmadora. Aí a pessoa pega o seu carro e sai. O detetive particular está escondido atrás de uma árvore, campana. Ele pega o carro dele e segue discretamente o seu veículo. Pergunto para vocês, ele cometeu alguma ilegalidade? Tirar foto em via pública, fazer filmagem em via pública, regra geral, são medidas ilegais? De modo geral, não.
Acompanhar alguém de forma discreta é uma medida que exige autorização judicial? Não. Então notem, esses tipos de diligências simples que dispensam autorização judicial, ele pode fazer perfeitamente. E esse material, ele pode ser apresentado depois ao delegado. Pessoal, é claro, é evidente que nós precisamos interpretar essa atuação do detetive particular com cautela, com cuidado. Por quê? Porque o detetive particular, ele não pode atuar em qualquer caso. Já citei para vocês o exemplo do sequestro. A investigação criminal, ela envolve perigos. A investigação criminal, ela necessita de conhecimentos técnicos, de experiência. Ela precisa de pessoas capacitadas. Ela deve ser exercida, em regra, pelas polícias. São os delegados, são os investigadores, são os agentes, são essas pessoas que têm atribuições, que têm capacidade para atuar na investigação criminal. O detetive particular, ele não pode sair por aí investigando qualquer caso. Sequestro, rouba-banco. Imagina um detetive particular investigando um rouba-banco. Vai lá atrás do carro forte que foi roubado, vão meter tiro de fúria nele, vão tacar o fuzil nele, tiro de fuzil. Não tem condições de participar desse tipo de investigação. Até mesmo no caso de furto, vai que o ladrão, vai que o criminoso que furtou o carro está armado. Então a atuação do detetive particular na investigação criminal, ela deve ser uma atuação pautada pela razoabilidade, pelo bom senso. Entenderam? Então, muito cuidado com essa questão dos casos que o detetive pode atuar. Algumas pessoas perguntaram, nosso tópico número 12, algumas pessoas perguntaram, professor, e se o detetive descumprir o artigo 5º? Qual a consequência se o detetive descumprir o artigo 5º? Suponhamos que o detetive particular ele começa a investigar um caso criminal sem autorização do delegado e sem autorização do contratante. Quais as consequências para esse detetive particular? Eu tenho aqui para vocês dois pensamentos. Então, repetindo, o detetive particular ele deixa de observar o artigo 5º. Ele não conta com a aceitação do delegado de polícia e ele não conta com a autorização do contratante. Mesmo assim, ele continua investigando um caso criminal. Ele obtém materiais probatórios. Pergunto para vocês, esses materiais probatórios poderão ser utilizados eventualmente em uma ação penal? Esses elementos informativos, eles poderão ser usados numa eventual ação penal? Qual que é a opinião de vocês? Pode ou não pode? Como que fica essa questão? Pode ou não pode? Prova ilícita, o Eric falou que seria uma prova ilícita. Como que fica essa questão? Ilegal ou legal? Poderia ou não poderia usar? Sim, elementos informativos, depende. Pessoal, eu entendo que eu estou escrevendo ainda sobre essa lei, mas no primeiro momento eu entendo que incidiria o artigo 157 do CPP. Artigo 157 do CPP. Artigo 157 do CPP. O que diz o artigo 157 do CPP? São consideradas provas ilícitas aquelas obtidas em violação a normas constitucionais e legais. Não é esse o teor do artigo 157 do CPP? O artigo 157 do CPP diz isso. Prova ilícita, mais ou menos assim, é aquela obtida com violação à norma constitucional
ou a norma legal. Se no artigo 5º eu tenho uma norma legal, uma norma infraconstitucional, condicionando a atuação dele na investigação criminal, condicionando ela à aceitação do delegado, condicionando ela à autorização do contratante, a partir do momento que eu tenho o descumprimento do artigo 5º, eu tenho uma violação a uma norma legal, a uma norma infraconstitucional. Então, pelo menos por hora, na minha visão, eu acho que nós poderíamos aplicar o artigo 157. Os elementos informativos obtidos, em tese, não poderiam ser usados na ação penal, porque seriam considerados ilícitos, tendo em vista o descumprimento do artigo 5º, salvo, obviamente, se incidir alguma daquelas exceções que estão lá nos parágrafos do artigo 157. Fonte independente, descoberta inevitável, etc. Incidir numa dessas exceções, tudo bem, mas caso contrário, a prova seria considerada ilícita. Ou, se quiserem chamar de elementos informativos, tá bom? Tanto faz. O importante é captar a essência da mensagem. Vocês entenderam? Por outro lado, eu vi um comentário muito pertinente, muito inteligente, do professor Márcio, do Dizer o Direito. O professor Márcio fala que, ainda que não exista autorização do delegado, ainda assim, em tese, esses elementos informativos poderiam ser usados para beneficiar o investigado, o acusado. O professor Márcio fala que, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, com base nesses princípios, o indiciado, o investigado, o acusado, ele tem o direito de buscar elementos para comprovar a sua inocência, independentemente de autorização do delegado, independentemente de autorização do judiciário, do MP. Então o professor Márcio defende essa ideia, muito boa por sinal, tá bom? Então deixa anotadinho aí. Vale a pena depois visitar o site lá, Dizer o Direito, para ler o comentário na íntegra do professor Márcio. É um tema que vai gerar discussão, não tenham dúvidas. Uma corrente vai falar que o elemento informativo será considerado ilícito, outra vai dizer que ele poderá ser usado em favor do investigado, em favor do acusado, tá bom? Então nós vamos ter basicamente aí essas duas correntes nessa discussão. Ponto 13, pessoal. Investigação criminal defensiva. É um tema que começou a ganhar força no Brasil. Começaram a falar mais da investigação criminal defensiva. E o que é essa investigação criminal defensiva? É aquela investigação que é promovida em prol do indiciado, em prol do acusado, entenderam? Até mesmo em prol do condenado, tendo em vista a possibilidade de revisão criminal. Então a investigação criminal defensiva, ela busca provas para inocentar, para absolver o acusado, o investigado. Esse é o conceito de investigação criminal defensiva. Falando de forma simples, o conceito é esse. Olha que interessante, a lei que nós estamos analisando, ela incorpora a investigação criminal defensiva. A partir do momento que ela autoriza, no artigo 5º, a colaboração do detetive particular para a investigação policial em curso, ela está, de certa forma, incorporando a investigação defensiva. Se eu estou investigando determinado agente e esse agente contrata um detetive particular, se esse detetive passa a colaborar com a investigação policial em curso, ele está exercendo um tipo de investigação criminal defensiva. Por quê? Porque ele vai buscar elementos informativos para inocentar o cliente dele. Então olha que link interessante. É possível defender, é possível afirmar que a lei 13.432, ela incorpora a questão da investigação criminal defensiva, na medida em que no artigo 5º ela autoriza o detetive particular a colaborar com a investigação policial em curso. Muito interessante. Deixa anotada essa ideia relacionada à investigação. Opa, caiu.
caindo, pronto. Hoje tá difícil, né? As lives e tá caindo também, mas vamos lá. Caiu tudo. Tem dia que é difícil, né? Mas vamos voltar, não podemos perder o foco. Vocês entenderam a questão da investigação criminal defensiva? Compreenderam? Investigação criminal defensiva? Não caio não. Se eu cair eu levanto. Fechou então, né? Investigação criminal defensiva, fechou. Tá, maravilha. Então, muito bem. Vamos então para o ponto 14 que eu separei para vocês. É importante saber que a lei em tela, ela permite a atuação do detetive particular, tanto em prol do investigado, como em prol da vítima. Então, a lei do detetive particular, ela permite a atuação dele em favor da vítima e também em favor do investigado. Se você, vítima, quiser contratar um detetive particular para acompanhar o inquérito policial, você pode. Ele vai defender os seus interesses. Ele vai buscar elementos para condenar, para indiciar o investigado. Se você está sendo investigado, você também pode contratar um detetive particular. Ele vai buscar elementos para te não aceitar, para você não ser indiciado. Então ele pode atuar em prol da vítima, em prol do ofendido e também em favor da vítima e do indiciado, tá bom? Muito bem. Ponto 15. Professor, o detetive particular, ele pode cometer o crime do artigo 328? No artigo 328, nós temos o crime de usurpação de função pública. Usurpação de função pública. Sim, o detetive particular pode cometer esse crime. A partir do momento que ele passa a investigar questões criminais sem observar essa lei, ele pode incorrer nas penas do artigo 328. Ele pode cometer, então, o crime de usurpação de função pública. Então é plenamente possível responsabilizar o detetive particular pelo crime de usurpação de função pública. Ponto 16. Uma outra questão que pode cair futuramente na sua prova. O detetive particular, ele pode ser responsabilizado por abuso de autoridade? Qual que é a opinião de vocês? Ele pode ser responsabilizado por abuso de autoridade? Pode ou não pode? E aí? O detetive particular pode ou não pode praticar o crime de abuso de autoridade? Qual a opinião de vocês? A resposta é sim. Ele pode praticar o crime de abuso de autoridade. O crime de abuso de autoridade, pessoal, como nós sabemos, ele é um crime próprio, ou seja, ele só pode ser praticado pelas autoridades, pelos agentes públicos que estão descritos na lei. Essa é a regra. Mas, se o detetive particular ele agir em concurso de pessoas como autoridade, como uma loucura, sei lá, foi um carinho imenso. Tava lá, Feitosa, tava lá. Foi um carinho do caramba, assim, pessoal. Que mais? Mais algumas perguntas? Ninguém vê a dedicação atrás disso, não é? Essas outras questões são não. Mato Grosso, Dana, Mato Grosso. Que mais? Daqui a pouco tem que levantar para o plantão já. O prazo vencendo, tá? Salvo engano, vence em 2018, em janeiro. Então vai ter que abrir concurso. Segundo o eu amo, pessoal, eu amo vocês. Não importa o estado, não importa a cidade, seja capital, seja interior, não importa. Já deu por hoje? Quer fazer mais alguma pergunta? Mais uns minutinhos, quase 1 hora já.
Lindo por fora e por dentro? Obrigado, vocês também. Plantão bombando amanhã. Obrigado pela companhia. Prometo fazer outras lives assim mais descontraídas para falar da minha história, para falar com Deus. Quem no YouTube? Instagram, Periscope Snap. Instagram, Periscope Snap. Também Delta Thiago com TH. E no Facebook, Delegado Thiago com TH. Quem entraram aqui para acompanhar também. Grandes amigos. Abração para todos vocês. Valeu!